nome é Onan Abiaxé. Esse nome significa nascido no caminho do axé. Eu sou Ogã Alabê, dessa comunidade, da comunidade Lê Axé Manjaume Olodô. Acho que é importante dizer, tanto na minha fala quanto na fala dos próximos, né? Que a gente é tataraneto do seu Zé de Sobô, bisneto da avó Mana de Oiá, neto da avó Otília de Xangô e filho do Babadiba de Amanjá, né? Então a minha relação com o tambor, ela vai começar a partir dessa comunidade. Lembrando que o meu pai é tamboreiro, né? Então, desde muito cedo, né? Esse universo da musicalidade permeia as minhas relações. Então, a partir dessa relação com meu pai, né, e da vivência intrínseca com essa comunidade, é que a gente vai desenvolver, né, essas capacidades musicais. Meu nome é Exu Fatumbi, né? Fatumbi significa aquele a quem Fá fez renascer em Exu, né? Sou um orixá desse terreiro, né? No ano de 1997, vim nesse terreiro, né? Era uma sessão do povo de rua, festa do Seu Xiriri, né? Foi quando eu vi, estava o Abi tocando, o pai dele, o Volney, e o Alabê da Umbanda, que era o Tita, que foi uma grande inspiração para mim, pela simplicidade, humildade e a maestria que ele tocava o tambor. Dali então, nos reunimos aqui no terreiro, eu, Abiaxé, Fabinho, Tundê, que não está presente hoje, e nós incomodávamos, querendo tocar, querendo aprender. O Volney, pai do Abi, tinha umas fitas cassete que a gente colocava a todo volume na casa do Abi, quando a mãe dele não estava em casa, o pai dele não estava em casa, e nós passávamos a tarde toda tocando tambor. Quando não era lá, era aqui no terreiro, era vindo ajudar o Babadiba a fazer um axé, era aprender a tocar, a cantar, a tocar, né? Muitos batuques, quando a gente começou a tocar, eu, Abi, a gente tinha um caderno, o Abi ainda tem esse caderno guardado até hoje, com as rezas, a gente largava as rezas do lado, tambor no meio das pernas, e nós ficávamos assim, ó. E Exu, Olodê, vira folha, vira folha, vira folha, que eu não tô enxergando o resto. Vira folha, vira folha. Babadiba na roda, olhar para as gurias, é com vocês, eu não vou cantar. Cantem. A casa lotada. E a gente suava. Daqui a pouco eu cantava um axé, eu esquecia que tocava o Abi. O Abi cantava um pedacinho, a gente olhava pro Tundê na roda, o Tundê cantava um pedaço, e daqui a pouco nós voltava tudo, não conseguia dar sequência, olhar pro Babadiba, suando, e o Babadiba dizia, é com vocês. Segue, bom, vocês vão conseguir. Vocês têm que desandar, mas têm que desvendar isso. E hoje, estou com 41 anos. Né? Quando eu me iniciei, eu tinha 13 anos. Quando o Babadiba lavou a minha cabeça. Então, tudo que eu sei de tambor, de cantar, de tocar, de como se portar, de como entender a importância de dar um valor para um outro pai, para uma outra mãe, né? De uma sessão, de uma festividade, né? Tudo a gente aprendeu aqui com o Babo. A conduzir, qual é a nossa postura, né? Tudo isso foi nesse terreiro. Tudo isso. O tambor me proporcionou muita coisa, né? Já toquei para muita gente, muita gente, muita gente. Muitos mais velhos que eu toquei há mais de 15 anos já foram embora, né? Já não estão mais aqui. E eu sempre digo uma coisa: todos os terreiros que eu toquei não foi para uma única vez. Todos têm continuidade até hoje. Eu toco com essas pessoas. Essas pessoas sabem que é meu Babalorixá, conhecem o Babadiba, sabem que eu sou filho dele, filho de santo. Algumas pessoas acham que eu sou filho carnal dele. Meu nome é Ayoni, Exu Ayoni, significa o rei do atabaque tem valor. Eu sou Alabê, sou Babalorixá,
filho da comunidade Eleaxé Iemanjá Omiolodô. Segundo meu pai e minha mãe, os meus primeiros toques de tambor foi com 3 anos de idade. Sou filho de tamboreiro, sou neto de tamboreiro, tenho um tio que também é tamboreiro. Também soube através do Idoú que em África, a Ioni se chama a família de tamboreiros, né? Toda família que tem mais de um tamboreiro é chamado de Ioni. Então, acredito que o meu Orocó tenha essa relação, porque vim, né, para tocar o Ilu, para conduzir, né? E tenho muitas referências, né? Vindo do meu pai, meu avô. Acho que todos os mais velhos, né, que a gente vê, a gente acaba pegando um pouquinho de cada um, né, e soma todo esse aprendizado para tentar fazer um toque, né, e os cânticos da melhor forma. Eu sou Lagum, Ogum Lagum. O significado do meu Orocó é por aquele que Ogum atravessou a batalha. Sou filho da comunidade Eleaxé Iemanjá Omiolodô. Minha relação com o tambor vem sempre vivenciando os mais velhos tocar, me inspirando neles. Tenho tios que eram tamboreiro. Cada toque do tambor é uma dedicação da alma. Cada batida de ver os orixás dançando é uma gratificação para nós. Meu nome é Opá Macanju. Eu aprendi a tocar tambor com um dos mais velhos aqui do terreiro, que é irmão do meu Baba Orixá, que é o Imidoiá, que é mais conhecido aqui dentro do terreiro como Darlan. Já faz mais ou menos uns 10, 11 anos que eu comecei a tocar tambor. E sempre tive aquela como é que eu vou dizer a palavra? Aquela fascinação por tocar um tambor, subir em cima de um pagodô, botar a mão no tambor. E tava sempre o Imidoiá lá em cima lá. A gente subia pra cima do tambor. E se qualquer coisa que a gente errava, ele te dava um cutucão. Toca direito, faz aquilo. Sempre chamando a nossa atenção. Mas também tem as referências, o Ioni, o Fatumbi, o Abiaxé, o Lagum, que são os mais velhos aqui, que já tocam mais tempo que eu aqui dentro. Mas eles sempre foram minha referência, mas como começando pelo Imidoiá. Comecei a tocar lá na casa dele, que ele fazia lá o projeto dele. Aprendi a tocar com ele, e com o tempo eu fui pegando a prática com os guris aqui, sempre tocando do lado deles, aprendendo, ouvindo. Sou o Luô. Eu comecei quando era bem pequenininho, olhando os guri tocar. Aprendi com o Abiaxé, Fatumbi, Lagum, Ioni. E fui olhando os guri tocar, aprendendo. Meu nome é Obaba Logum, significado é chefe dos guerreiros. Eu venho aqui desde pequeno, no Ilê. Sou filho de santo do Babadiba, de Iemanjá. Minhas referências sempre foi Ioni, Fatumbi, Lagum, Abiaxé, né? Eu vim aqui pequeno, ficava tocando AG do lado do Fatumbi, na sessão. E desde pequeno sempre tive a sede de tocar, sede de subir lá no pagodô, tocar. Comecei sempre no AG, depois fui pro Gogô, depois fui tambor. Agora que eu tô começando a tocar mais. Meu nome é Oxum Falaió. Desde pequeno eu sempre quis aprender a tocar tambor, assim, daí eu ficava olhando os mais velhos. Aprendi com o Nabi, Axé, Fatumbi, Ioni, Lagum aqui. Daí também eu tinha um tio que era labê também, daí isso aí sempre deu vontade de aprender a tocar mais o tambor. Aprendi escutando, aprendi a tocar AG também, porque sem o AG não faz o batuque também, né? Aprendi a cantar com o tio Diba, aprendi a tocar gogô também, e é isso. O Ilubatá, né, que é esse tambor em forma cônica, né, de couro nas duas extremidades, ele tem uma representatividade tanto no rito, né, quanto na vida de cada um e uma, né, que se propõe a tocar o sagrado, né? Eu poderia falar, por exemplo, do aspecto sagrado desse tambor, por exemplo, que é a ligação do Orum com a Aie, né? O mito lá da chegada do Ilubatá no Aie vai nos ensinar, por exemplo, que o tambor é um presente de Olorum
né, dado a Xangô, trazido por Exu, né? E aí a gente vai ver todos esses desdobramentos que a gente vê na relação do tambor com o sagrado, né? Não é à toa que, por exemplo, a obrigação que intitula, né, a pessoa a ser Ogã Labê é um rito para Xangô, né? Então, no que diz respeito a esse aspecto sagrado, né, o tambor, ele constitui a musicalidade que gera a manifestação, né? Lembrando que musicalidade é um valor civilizatório, lembrando que essa musicalidade está calcada em três pilares, né? Que é o canto, o ritmo e a dança, né? E o tambor constitui, né, parte dessa musicalidade, né? Que faz, por exemplo, manifestar o sagrado no outro, né? Então, por exemplo, o papel desse Ogã, desse Alabê, seja homem ou mulher, aqui no Sul e principalmente no Batuque, né, é ser o zelador desse instrumento sagrado, desse instrumento que faz, né, gera a manifestação do sagrado. Esse é o aspecto sagrado disso, né? Mas se a gente for falar, por exemplo, no aspecto pessoal, eu poderia dizer que o tambor e a minha relação com o terreiro me constituem enquanto pessoa, né? Eu não consigo ser o que eu sou se não for com o vínculo desse tambor, se não for através da relação com essa musicalidade, né? Até mesmo no meu curso superior, por exemplo, eu cito as minhas relações com essa comunidade, com essa musicalidade, com esse tambor, né? Então, para além desse aspecto sagrado, ele também tem um aspecto de resistência, né? De identidade, né? De personalidade, né? De ser e estar, né? Essa cosmopercepção que nos entende enquanto pessoa preta, né? Tudo isso tem a ver com essa relação e com essa importância do tambor, né? É a partir dessa relação que eu consigo ser o que eu sou até hoje. O tambor, cada batida, cada toque é uma melodia que me faz sobreviver, ter mais vontade de cantar, de tocar. Se eu não tocar o meu Ilu, se eu não tocar o meu tambor, se eu não cantar pro orixá, pro caboclo, pro preto velho, pro Exu, pro Cosme Damião, a minha vida parece que ela não sai do lugar. Quando eu não toco, parece que as coisas não acontecem. Né? Parece que aquela roda que ela tem que girar, aquela roda ela não está girando, né? Aquela roda para. Muitas vezes eu em casa queria fazer alguma coisa e um dia eu queria comer um churrasco. Isso era uma sexta-feira. E aí eu saí até a porta de casa assim, eu digo, meu pai, eu não tenho R$1 e o meu telefone não toca para mim tocar nada. Tá tudo errado. Não, tá tudo errado. Passou-se alguns minutos, meu celular tocou. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Me deram o teu número. Queria saber um valor para te tocar para mim em Pelotas. Mas tem que ser hoje e amanhã. Uma festa para o povo de rua. Passei o valor pro pai de santo. Daqui a 10 minutos eu te retorno. Em 5 minutos ele me ligou. Olha, você tem como ir até a rodoviária pegar um ônibus e vir para cá, eu te busco na rodoviária de Pelotas. Claro, consigo. Que consigo, eu não tinha R$1, gente. Eu tinha uma bomboniere no rack da minha televisão, que ali eu colocava as moedas. Na época, eu contei 37 moedas de R$1 para pagar a minha passagem para ir a Pelotas, né? E eu sempre digo uma coisa, né? A energia
que o Ilu tem. Quando a entidade chega, ela se manifesta, ou até mesmo o orixá, quando nasce, tu tá ali, a gente se emociona. A gente tem vontade de chorar, porque é um momento muito especial. Quando eu ganhei meu axé de tambor em 2004, quando eu e o Abiaxé, né, a gente fez os assentamentos dos nossos orixás no mesmo dia, na mesma vasilha, né, todos os nossos orixás comeram juntos. Né? Quando o Baba nos entrega o axé de tambor, um momento único. Um momento único, eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei a chorar emocionado. E aí, depois que eu recebi o meu axé de tambor, eu me senti mais calmo, eu me senti mais tranquilo em conduzir uma sessão, uma festa, um batuque, um serão, né? Porque, às vezes, as pessoas vão num terreiro já perguntando pro babá ou pra Iá, quem é que vai tocar a sua obrigação, pai? Quem é que vai conduzir? Ah, hoje é o fulano. Ah, é o fulano. Ah, o fulano não é muito bom, né? Eu gosto do Beltrano. As pessoas entram no salão, elas procuram olhar pro outro. Quem é que tá lá? Tá. Ah, esse corre um pouquinho. Ah, esse é muito devagar. Ah, esse canta pra dentro. Ah, esse grita demais. Tem isso, né? Mas o Ilu é a minha vida. Eu sempre digo, já que eu não consegui tocar mais, tá na hora de encerrar o ciclo. Acabou. Acabou. Eu acho que pro rito, né, pro batuque em si, acho que para manifestação do orixá, eu acho que o tambor é de extrema importância. Acho que o tambor que permite isso, né, que traz, que conduz essa energia, né, até a gente, né. E na minha vida, embora hoje o meu papel no terreiro não seja principalmente o tambor, né? Já tem bastante tamboreiro, tem o Abi, que é o responsável, né, do terreiro. Quando a gente pode, a gente toca, mas eu fico mais preocupado com outras coisas, né? Mas eu acho que hoje, por exemplo, né, eu me arrisco a dizer que se aqui no terreiro nós fôssemos depender de outros alabês, né, que viessem de fora, eu acho que a gente tem que ser grato por ter um grupo de tamboreiro extenso como a gente tem aqui. Porque acho que se fosse um de fora, talvez a gente não conseguisse ver os nossos orixás se manifestar com a beleza que eles têm. Por conta de, não só do toque, mas também do cântico, né? Que tudo isso é importante para que o orixá venha na sua força, com a sua natureza, né? Cumprir o que é preciso cumprir aqui, né? Hoje, no meu terreiro também, por exemplo, não sei o que toco, não sei o que conduzo, mas tenho um filho, né, que é o Badeirinho, o pai dele era tamboreiro, o primo dele é tamboreiro, que também é meu filho, e ele despertou essa vontade, né, desde pequeno também, começou a dar os primeiros toques, né, mas acredito que eu, como Alabê, eu acho que eu consigo dar uma condução para que ele faça da melhor forma, que foi a forma que a gente aprendeu, né? Procuro estar sempre em cima para que seja assim, né? Para não seguir, não pegar nada errado como exemplo, né? Mas para mim acho que é importante, acho que para todos, acho que o tambor, para todos os terreiros, acho que o tambor é o coração, e sem o coração nada funciona. Tão importante quando a gente está tocando, o prestar atenção na manifestação do orixá, na forma que ele dança. Tem orixá que dança lento, no tempo dele. O quanto é importante nós ter a disciplina e a postura de chegar numa casa, de primeiramente bater cabeça, pedir a benção do mais velho, que é a Iá, o babá da casa, e tu sentar ali, tu saber observar todo momento
do batuque. Todo momento, tu saber a responsabilidade que tu tá carregando ali, o quanto tu tem que levar aquilo que tu aprende. Cada lugar que eu vou tocar, eu sempre me espelho muito, e é muito mesmo, no que eu escuto na frente do Quarto Santo, que é com o tio Diba, o que ele me explica a cada cantiga que ele faz, o quanto ele me explica a importância de se sentar, de saber conduzir uma obrigação, de tu ter responsabilidade e humildade. Não importa se tem do meu lado mais novo ou muito mais velhos. Ali nós somos todos iguais e iguais mesmos. E para mim, o Ilu na minha vida é o meu coração. É o meu coração, é minha vivência. Como disse o meu irmão Fatumbi, se eu não tocar, não sou eu. Que eu acho que quando eu toco, a cada batida que eu dou no tambor, eu sinto que o meu coração tá junto ali, a minha alma tá ali. E a cada batida que eu dou, eu vejo a alegria dos orixás, do caboclo, do preto velho, até mesmo dos exus. E o Ilu é isso, é gerações para gerações. Hoje em dia eu tenho meu filho, o Maquindê, que cada vez que eu pego o meu tambor para tocar em casa, eu vejo que ele senta na minha frente e ele fica me admirando. E muitas vezes eu fiz isso com os mais velhos. Admirava eles tocando e sempre imaginei que um dia eu ia sentar do lado deles para tocar. E hoje em dia eu tenho o prazer de dizer que hoje eu toco com os mais velhos como se eu fosse igual a eles. O tambor é uma das coisas mais importantes que tem no terreiro. Porque sem o tambor, tu não vai chamar o orixá, tu não vai chamar o exu, tu não vai chamar o caboclo, tu não vai chamar o cosme. A cadência do tambor é o que chama o orixá, a cadência do tambor é o que chama o exu. E que se a cadência tiver o tambor fora de ritmo, ou muito acelerado para um orixá, ou muito devagar para um exu, ele vai custar para chegar na nação. Se teu tambor estiver muito rápido tocando para um orixá velho, o orixá velho não vai chegar, porque ele é o mais remoso que tem. Então, se teu tambor estiver muito rápido tocando para Oxalá, para Iemanjá, para Oxum, eles vão custar para chegar. Então, o teu tambor tem que estar sempre numa cadência, sempre mantendo um ritmo que ele possa vir no jeito dele, da forma dele, na velocidade dele. Vai até a porta, vem até o Quarto Santo, vai até o tambor. Então, o tambor é uma das coisas mais importantes que tem dentro do terreiro. E a importância dele na minha vida, eu vou dizer, é uma das coisas mais importantes, porque eu cresci dentro do terreiro, eu sempre tive o fascínio por tocar um tambor, por querer subir lá em cima. Sempre olhava os guris tocando lá em cima e dava um brilho nos olhos, querendo, eu quero estar lá um dia. E hoje em dia eu posso dizer, hoje eu posso subir lá, eu sei o que eu vou estar fazendo. Claro, a gente não tem 100% de certeza de tudo, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo as coisas com eles, vão ensinando a gente. Então é uma coisa que é muito importante na minha vida. Como os irmãos falaram agora também, é uma coisa que se eu parar de tocar, então não tem mais um porquê. Quando eu toco, eu me sinto alegre, feliz. E cada batida que eu toco, eu me sinto dentro do tambor. Que a primeira vez que eu toquei foi numa sessão, que foi o Lagum que me deu. Fiquei nervoso. E tem que saber o toque, a batida. Não se nasce aprendendo. Comecei também no AG. Pode também ter que ter o toque, tem que ter a batida, a cadência. E muito aprendizado, eu olhava os mais velhos tocar. Tenho primo que toca, irmão. Eu me inspiro muito neles. Meus irmãos também que tocam também. Dentro do ritual é o coração, a batida é o que faz tudo acontecer, o que faz a roda girar, o que faz os orixás chegar, se manifestar, né? Aqui no Ilê, a gente que é Alabi, a gente tem praticamente uma família, tem uma conexão grande lá em cima. E a importância para mim é que é o meu coração, que nem todo mundo falou, é o meu coração, que se eu não tocar, não sou eu. Quando eu tô tocando, a batida bate no coração, é tudo o mesmo movimento. Não tiver tambor,
não tem axé, né? Na roda não anda. E a importância do Ilu pra mim começou quando eu tinha 6 anos de idade. Que eu tava tocando tambor. O balde, na verdade, era um balde no pátio. E a minha avó tava estendendo roupa e veio uma senhorinha falando: se eu der um tambor pra segurar, quero ver tocando pra mim. Aí eu ganhei. No outro dia a mulher foi lá na Flora, comprou um tambor pequeno pra mim. Eu comecei a tocar pra ela. E depois daí eu continuei tocando. Minha avó fazia a sessão de preto velho em casa. Eu continuava tocando, aprendendo. E onde que eu comecei a tocar de verdade foi com o Lagum. Que ele foi tocar numa casa. Daí depois, ele foi no banheiro e me deixou cantando.